Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovur, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o vôlei de praia masculino, a prova de duplas, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. O vôlei de praia masculino, a dupla masculina, ingressou no programa olímpico a partir de 1996 e desde então os Estados Unidos, com 3 medalhas de ouro, são os maiores campeões. O Brasil já venceu 2 vezes e o Brasil também é o maior medalhista, com um total de 6 medalhas contra 4 dos Estados Unidos. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pela dupla brasileira, o Evandro Oliveira e o André Loyola, conquistaram a medalha de ouro à frente dos austríacos Clemens Doppler e Alexander Horst, e os russos Vyacheslav Krasilnikov e Nikita Liamin ficaram com a medalha de bronze. Os holandeses Varenhorst e Garderen ficaram em 4º lugar, e duplas de Canadá, Espanha, Estados Unidos e Polônia ficaram na 5ª posição, eliminadas nas quartas de finais. Do circuito mundial, as duplas brasileiras tiveram um grande destaque, venceram as três das etapas, com Álvaro e Simon vencendo a etapa do norte-americana, o Alisson e o Bruno vencendo no Rio de Janeiro e o Gustavo e Solberg vencendo na etapa da Croácia. O Phil Dalhausser e Nick Lutzena dos Estados Unidos venceram em Gstaad, na Suíça, e também venceram a etapa final em Hamburgo, na Alemanha, onde derrotaram a dupla brasileira, o Evandro e o André. E os italianos, medalhistas olímpicos, finalistas olímpicos, Nicolai e Lupo, ficaram na 3ª colocação. Em 2018, o circuito mundial, não houve campeonato mundial, o circuito mundial teve etapa holandesa, a vitória dos letões, o Pavlins e o Tox, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Dalhausser e Luceno, os norte-americanos, foram campeões. Em Doha, no Catar, Bruver e Muyven, da Holanda, conquistaram a medalha de ouro. Em Xiamen, na China, Stoyanovski e Velítico, da Rússia, foram campeões à frente de Krasilnikov e Liamin, também uma dupla russa que derrotou, que ficaram à frente da dupla campeã olímpica, o Alisson Serut e o Bruno Schmidt. Nos Estados Unidos, em Huntington, a dupla holandesa, o Brouwer e o Muyven, ficaram com a medalha de ouro, derrotaram os brasileiros, Evandro e André. Em Ipanema, a dupla brasileira, Evandro e André, conquistou a vitória à frente dos fortíssimos noruegueses, Mol e Sorum. Na etapa da Tchecoslováquia, os espanhóis Herrera e Gavira sagraram-se campeões à frente dos poloneses Kantor e Loziak. Na etapa polonesa, essa mesma dupla conquistou, o Kantor e Loziak foram campeões à frente dos brasileiros Vitor e Evandro. Etapa de Portugal, os letões Medins e Samoilovs, que já foram medalhistas olímpicos, conquistaram a vitória à frente do Ricardo Santos, que também é outro que já foi campeão olímpico, e Gustavo Carvalhais ficaram com a medalha de prata. Em Gstaad, na Suíça, uma etapa importante, os noruegueses Mol e Sorum derrotaram os espanhóis Herrera e Gavira, e os italianos Nicolai e Lupo ficaram com a medalha de bronze. Na etapa de Viena, os noruegueses de novo sagraram-se vencedores. Na etapa de Moscou, os Medins e Samoilovs da Letônia derrotaram os brasileiros Alisson e André. E na etapa final, em Hamburgo, a vitória dos noruegueses, o Anders Mol e o Christian Sorum, à frente dos poloneses Bril e Fialek. E outra dupla da Polônia, Kantor e Loziak, ficou com a medalha de bronze. O campeonato mundial de 2017, aliás, de 2019, foi vencido pela dupla russa, Oleg Stoyanovski e Vyacheslav Krasilnikov, derrotaram os alemães Julius Stoller e Clemens Wickler, e a Noruega, o Anders Mol e o Christian Sorum, ficaram com a medalha de bronze à frente dos norte-americanos Bourne e Crabb. Eliminados nas quartas de finais, 2 duplas da Itália, uma com Nicolai Lupo, a outra com Carambula e Rossi. Os brasileiros André Loyola Stein e George Vanderlei ficaram também eliminados, e o Dalhausser e Lucena dos Estados Unidos formaram outra dupla que também acabou na 5ª posição.
O circuito mundial em 2019 teve várias etapas. Na etapa em Yangzhou, na China, vitória dos russos, Semenov e Leshkov, derrotando os campeões mundiais, Krasilnikov e Stoyanovski. Em Las Vegas, o Soro e Mol da Noruega foram campeões, à frente dos poloneses Fialek e Brill. Em Hague, na Holanda, vitória dos campeões mundiais, Krasilnikov e Stoyanovski. Em Doha, no Catar, os chilenos sagraram-se campeões, os Grimaud, Marco e Esteban Grimaldi derrotaram os norte-americanos Lucene e Dalhausser na final. Xiamen, na China, Krasilnikov e Stoyanovski de novo sagrando-se campeões. Em Ipanema, no Brasil, Anders Moll e o Christian Soron sagraram-se campeões à frente dos poloneses Brill Fialek. Na etapa de Jiangxi, na China, foi vencida de novo pelos noruegueses Moll e Soron, que também foram campeões em Ostrava. E na etapa em Varsóvia, na Polônia, eles perderam para o Evandro e para o Bruno, do Brasil, ficando a dupla russa com Semenov e Leshkov na terceira posição. A etapa de Hamburgo, que serviu como campeonato mundial, a vitória dos russos, Krasilnikov e Stoyanovski. Em Gstaad, na Suíça, de novo os noruegueses, Moll e Soron, sagrando-se campeões à frente dos holandeses, Bover e Mjøyvsen. Os brasileiros, o Alisson Ceruti e o Álvaro Moraes, conquistaram a vitória à frente de outra dupla brasileira. Em Tóquio, importante, em Tóquio, que vai receber os Jogos Olímpicos, a dupla, o Anders Moll e o Christian Soron, da Noruega, sagraram-se campeões à frente dos alemães, Ehlers e Flügel, e dos holandeses, Breuer e Mjøyvsen. Na etapa austríaca, vencida também pelos noruegueses, Moll e Soron, os brasileiros Ceruti, Alisson e Álvaro ficaram com a medalha de prata, e o Brill e Fialek da Polônia foram os medalhistas de bronze. A etapa de Moscou teve a vitória dos letões, Samoilovs e Smedins, foram medalhistas olímpicos, derrotaram a dupla brasileira, Alisson e Álvaro, e os alemães Toll e Wickler ficaram com a medalha de bronze. E a etapa final, em Roma, vencida pelos russos, Krasilnikov e Stoyanovski, à frente de Toll e Wickler da Alemanha, e os noruegueses Moll e Soron ficaram com a medalha de bronze. O ranking mundial teve a liderança em 2020, no início de 2020, foi liderado pela dupla norueguesa. Aqui eu não coloquei, né? Aqui foi 2019. Então eu preciso colocar aqui, ó, 2020. Foi um ano prejudicado, né, pela Covid, portanto, fica aí 2020. 2021, o circuito mundial, né, desse ano, teve aí já 6 etapas importantes. Peruzic e Schweiner, dupla tcheca, derrotou os brasileiros, Evandro e Gustavo, e J.B. Craves dos Estados Unidos ficaram na terceira posição. Os noruegueses Moll e Soron venceram as 2 etapas em Cancún, à frente dos catares, o Tijan e o Yunus, 2 vezes. O Alisson e Álvaro ficaram em terceiro lugar, né, na segunda disputa em Cancún. E numa terceira disputa, a vitória do Yunus e Tijan de Catar, à frente do Semenov e do Leshkov da Rússia, e o Lucene e Dalhausser dos Estados Unidos ficaram em terceiro lugar. Em Sochi, a vitória dos poloneses, Cantor e Loziak, à frente de Yunus e Tijan do Catar, e dos holandeses Velde e Varenhorst. E na etapa em Ostrava, os holandeses, Breuer e Mjøyvsen, derrotaram os tchecos Peruzic e Schweiner, e os brasileiros Vanderlei e Stein ficaram na terceira posição. O resumo geral dessa prova, os brasileiros, Ceruti e o Schmidt campeões, né, o Alisson Ceruti e o Bruno Schmidt campeões no Rio de Janeiro, à frente dos italianos Lupo e Nicolai. E os holandeses, o Breuer e o Mjøyvsen, ficaram com a medalha de bronze. Os campeonatos mundiais tiveram os russos com 2 medalhas. A Rússia foi o grande destaque, com Stoyanovski e Krasilnikov obtendo a primeira posição em 2019, e o Krasilnikov, de novo, aí formando com o Liamin, a dupla medalhista de bronze em 2017. O Moll e Soron, da Noruega, uma dupla importante, ficou apenas com a medalha de bronze em 2019 no Campeonato Mundial. E os brasileiros, Evandro e Loyola, foram campeões mundiais em 2017, deixando os austríacos Doppler e Horst com a medalha de prata.
as finais do circuito, da série mundial, do circuito mundial. Melhor desempenho de Mol e Sorum, que conquistaram uma medalha de ouro em 2018 e medalha de bronze em 2019. E nenhuma outra dupla brilhou tanto, conseguiu mais de uma medalha. No entanto, também tivemos a vitória dos norte-americanos da Hauser e Lucena em 2017. Nos Jogos Pan-Americanos, os chilenos Grimaldo sagraram-se campeões em 2019. Os catares e o Nucitijan foram campeões dos Jogos Asiáticos em 2018, enquanto que o campeonato europeu teve um forte domínio dos noruegueses Mol e Sorum, derrotando inclusive em 2020 os campeões mundiais Krassilnikov e Stoyanovski. Os letões Samoilovs e Medinski, que já foram medalhistas olímpicos, ficaram com medalhas de prata no europeu de 2017 e 2018, e os finalistas olímpicos Lupo e Nicolai, finalistas em 2016, foram campeões europeus em 2017 e também bronze em 2020. A Áustria, Espanha e Holanda também conquistaram medalhas. Bem, a lista de favoritos tem aí várias duplas. Os brasileiros Evandro e Bruno são candidatos à medalha de ouro, junto com os russos Krassilnikov e Stoyanovski e os noruegueses Mol e Sorum. Lutam por pódio os brasileiros Alisson e Álvaro, os alemães Tolle e Wickler, os holandeses Bruver e Mjøgsen, os letões Saimolovs e Medins, os norte-americanos Lucena da Hauser, os poloneses Bril e Fialek, outros norte-americanos, o Kreb e o Gib, os russos Semenov e Leshkov e os catares Yonus e Tijan, aí figurando entre os candidatos a pódio. E num terceiro nível, nossa, coloquei os italianos, aí não dá, né? Os italianos ficam aqui, não. São finalistas olímpicos, pelo amor de Deus, que eu coloquei como zebra. Meu Deus do céu, vamos dizer assim, que sacrilégio. E na condição de zebra, aparecendo os chilenos, os Grimaldi, os espanhóis, Herrera e Gavira, os alemães Ehlers e Flügen, a dupla tcheca com Peruzic e Weiner, os poloneses Kantor e Loziak, os letões Pavlin Stocks, o México, Áustria e Canadá fecham a lista das duplas favoritas nessa prova. No top 5 temos os brasileiros Evandro Oliveira e Bruno Schmidt, Bruno campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016 junto com Alisson Cerruti, são candidatos, fortes candidatos à medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos de 2021. No circuito mundial 2019 conquistaram 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em 2020 ocuparam a 4ª posição no ranking mundial. A dupla russa, Oleg Stoyanovski e Vyacheslav Krassilnikov, foram campeões mundiais em 2019. No circuito mundial obtiveram 6 medalhas, 4 de ouro, uma de prata e uma de bronze, e foram campeões da final do circuito mundial. Os noruegueses, os tricampeões europeus, os noruegueses Anders Mol e Christian Soren, 2018 no circuito mundial conquistaram 4 medalhas, 3 de ouro, foram campeões da final desse circuito. 2018 foram medalhistas de bronze no mundial e na final do circuito mundial. Entretanto, no circuito mundial somaram 10 medalhas, 7 de ouro, uma de prata e 2 de bronze, e lideraram o ranking mundial de 2020. Os brasileiros, o Álvaro e Alisson, conquistaram 3 medalhas no circuito mundial 2019 e ficaram em terceiro lugar no ranking mundial em 2020. E os alemães, a dupla alemã, Juli Stoll e Clemens Wickler, também candidatos aí, se destacando dentro do circuito olímpico, principalmente com o resultado de 2019, que foi a medalha de prata no campeonato mundial, e em 2020 ocupavam a 5ª posição no ranking mundial. Alemanha, Brasil, Noruega, Rússia e de novo outra dupla brasileira formando aí o top 5 para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. De novo, vamos falar o nome das duplas, os alemães Tolle e Wickler, os brasileiros Álvaro e Alisson, os noruegueses Mol e Soren, os russos Stoyanovski e Krassilnikov e os brasileiros Evandro e Bruno, candidatos a pódio, candidatos principalmente à medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio.
Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.